já vou direto para os corolários e para a proposição 2 e 3. Então, quer dizer, vimos a proposição 1. Quais são as 3 consequências, os 3 corolários que ela estabelece? A proposição. Vamos discutir um por um aqui. Corolário 1. Então, vamos lá. Opa! Corolário 1, deixa eu colocar aqui. Primeira consequência, vamos colocar em laranja. Corol 1. Ele diz o seguinte, quer dizer, esses corolários são teoreminhas. Ele nem faz a demonstração aqui para o aluno, porque é muito autoevidente, né? Não precisa ficar perdendo tempo com demonstração. Então, veja bem, primeiro corolário. Se eu tiver 2 vetores que são LD, isso é equivalente a dizer o quê? 2 vetores L, conjunto ou sequência de 2 vetores LD, equivale a dizer que existe um alfa, tal que U é igual a alfa V, ou existe um beta, tal que V é igual a beta U. Se por acaso os 2 vetores LD são ambos diferentes de nulo, nenhum deles é nulo, aí vai ter tanto alfa quanto beta. Você vai ter um alfa que faz U ser igual a alfa V, e vai ter um beta que faz V ser igual a beta U. E a relação entre o alfa e beta vai ser essa, alfa igual a 1 sobre beta. Tá? E, olha só, dá para a gente enxergar isso aqui. Vamos só escrever aqui na lousa, né? O que diz o corolário 1? UV vetores LD, beleza. UVLD, 2 vetores LD. Então, isso é C e somente C. Isso equivale a dizer o seguinte. Ou existe um alfa tal que U é igual a alfa V, ou existe um alfa tal que U é igual a alfa V, ou existe um beta tal que V igual a beta U. Ponto final. Agora, se por acaso ambos são diferentes de nulo, e muitas vezes vai ser, né, diferente de nulo, então existem ambos, né, existem alfa e beta com alfa igual a 1 sobre beta. Então, professor, como é que você poderia explicar uma situação dessa? Ué, vocês já estudaram comigo o que significa 2 vetores LD, que é o que ele está falando aqui nesse corolário 1. O que significa 2 vetores LD? Alguém responde para mim aqui nesse chat. O que significa eu falar para você, olha, U e V são LD? O que a gente pode concluir desses 2 vetores? Não é possível. São paralelos. Certo? Agora, parabéns, Bruno. Agora, pode ser assim também. Os 2, eles são paralelos, com os 2 não nulos, 2 flechinhas. Ou pode ser que, assim, um dos 2 é nulo. Porque a gente já esteve discutindo aqui que sempre que tem o vetor nulo num conjunto de vetores, aquele conjunto fica automaticamente LD. A gente já discutiu isso logo no começo da aula. Tá? Então, eu vou separar nesses casos. Quer dizer, ou você tem, se por acaso, vamos pegar aqui, se o U é igual a nulo, ficou LD. E isso vai implicar o quê? Que vai existir quem? Vai existir o alfa que é igual a 0. E vai fazer essa equação aqui. Ó. Você vai poder escrever U igual a 0 vezes V. Porque U é nulo, 0 vezes V vai dar nulo. Mas não vai existir um beta tal que o vetor não nulo, V, seja igual a um beta vezes o nulo. Aí não dá para fazer. Não existe o beta. Não existe beta. Claro que eu estou imaginando o nulo e o V diferente de nulo. Né? Agora, segunda opção. Na segunda opção, você poderia ter o V igual a nulo, e aí o U é diferente de nulo. Aí, nesse caso, vai ter o beta. Você vai poder escrever o seguinte, V, que é nulo, igual a 0 vezes U, que é diferente de nulo. E não existe o alfa. Não existe o alfa. Agora, essa última frase que ele falou aqui, se ambos forem diferentes de nulo. Aqui, acabou o espaço dessa lousa aqui, eu vou ter que vir para cá. Se ambos forem diferentes de nulo, se você imaginar ambos os vetores, agora, se tanto U quanto V forem diferentes de vetor nulo, então vamos fazer um desenho representando eles. Como é que seria um desenho aqui? Você tem a seguinte, vamos pegar um exemplo aqui. Você tem um vetor U aqui,
e você tem um vetor V. Vou pegar aqui, por exemplo, o dobro do tamanho. Os dois não nulos. Os dois não nulos. Tá aqui. Então, digamos que... Opa, peraí, desculpa. Desculpa, turma. Foi mal. Digamos que aqui você tem uma distância... digamos que aqui você tem uma distância B, e aqui você tem uma distância D também. Quer dizer, esse vetor de baixo, que é o V, ele é o dobro do tamanho do U. E ele está paralelo. Os dois vetores são LD, né? Porque lá no enunciado dizia que tem que ser LD. E aqui eu estou considerando o caso onde os dois são diferentes de nulo. Então, o que você percebe? Que você pode escrever U igual meio de V, e aí, nesse caso, o alfa é igual a meio, ou você pode escrever, olhando aqui por debaixo, V igual a 2U. Nesse caso aqui, o beta igual a 2. Qual que é a relação entre alfa e beta? É essa aqui que eu tinha escrito na lousa. Um é igual ao inverso do outro. Aqui, ó. Alfa é igual a 1 sobre beta. Tá? Então, acabou. Em vez de fazer a demonstração, eu estou ilustrando para você o corolário. Então, vocês viram que está certinho o que ele escreveu. Ok? Vamos ver se alguém tem alguma pergunta para fazer, senão eu já vou para o corolário 2. Alguém quer perguntar alguma coisa do 1? O mais importante para a gente é o corolário 3, mas eu estou comentando de todos eles. Todo mundo entendeu o corolário 1? Tudo ok com vocês? Ok, então eu vou para o 2. Então, olha só, corolário 2, vamos ver o que ele fala. Ele diz o seguinte, turma. Imagina agora que em vez de eu ter dois vetores LD, que nem no 1, eu tenho dois vetores LI. Então, se eu tenho dois vetores U e V, LI, U e V, LI. E na hora que eu acrescento um terceiro vetor, fica LD. Quer dizer, aí pego o mesmo U, o mesmo V, e aí acrescento um vetor W, só que aí o que aconteceu? Em vez de continuar LI, ficou LD. Qual que é a conclusão que eu chego? Bom, com certeza o vetor W tem que ser combinação linear de U e V. Tá? Então, não é um C e somente C, é um então. Né? Então, ok? Porque, bom, veja bem, e a volta não vale? É óbvio a volta, né? Se W é combinação linear de U e V e você monta uma sequência UVW, automaticamente ela ficou LD por causa da proposição 2 também. Tá? Mas olha só que interessante. Vamos fazer uma figura aqui. Bom, então, isso implica que W é combilin de U e V, ou seja, vou até escrever melhor aqui, implica que existem alfa e beta pertencente a reais, tais que W é igual a alfa U mais beta V. Tá lá. Ou seja, W é combinação linear de U e V. Ok? Por quê? Porque você tinha dois vetores LI, e aí você acrescentou o W e ficou LD. Então, a única explicação para isso é que o W é combinação linear. Consequência da proposição 2. Na realidade, como se verá nos exercícios, existe um único par. Sim, essa questão de só existe um alfa e um beta que você joga aqui, dá W igual a alfa U beta V. Essa questão da unicidade, a gente vai discutir nos exercícios resolvidos. Tá legal? Bom, aí chegamos no corolário. Professor, você não vai fazer uma figura para ilustrar? Vou te mostrar aqui no GeoGebra. É essa situação aqui que é esse corolário 2. Você tem dois vetores LI, U e V. É esses dois aqui, o azul e o verde. Dois vetores LI, que não são paralelos. Aí você chega e coloca um vetor W. Tá lá. Ficou LD. Então, evidentemente, olha lá, dá para você até ver na figura aqui, ó. Se você fizer aqui, digamos que o U seja assim e o V seja assim. O U e V são LI. Deixa eu colocar a letrinha U aqui, a letrinha V. Deixa eu só fazer uma figurinha um pouco mais interessante aqui. Estou aqui com U e V, eles são LI. Aí acrescentei esse vetor W aqui.
ficou LD, ficaram os três paralelos ao mesmo plano, conforme você pode ver na figura. E consigo ver aqui que o W é combinação linear de U e V? Consegue, claro que consegue. É só você imaginar o seguinte, ó. Imagina esse pontinho aqui na ponta do W, imagina que você, deixa eu ver se o pessoal ainda está aí, imagina que você coloca uma reta aqui, fazer você ver direitinho como é que funciona a situação. Imagina uma reta aqui, uma reta suporte, imagina outra reta suporte aqui. Aí você pega a perpendicular aqui, ó, reta perpendicular, passando por esse ponto e por essa reta. Ela determina um ponto aqui, vamos marcar esse ponto. Ponto da interseção dessa reta com essa reta. Já marcou um pontinho ali. Faz a mesma coisa do outro lado, pega a perpendicular passando por esse ponto, perpendicular a essa reta. Pum, vai marcar um outro ponto ali, ponto da interseção dessa com essa. Marcou ali. O que é esses dois pontos que eu marquei? Aqui e aqui, vamos deixar eles numa cor mais chamativa aqui para destacar. Olha lá, então os dois pontinhos amarelos que eu marquei aqui, o que eles determinam? Eles determinam o quanto que você tem que multiplicar U, por exemplo. Esse U aqui, eu estou vendo que você tem que multiplicar ele por, sei lá, 0,33, mais ou menos, no olho eu estou falando, né? Não sei exatamente, eu não sei. Você multiplicar ele por 0,3, não, desculpa, 1,33. Se multiplicar ele por 1,33, ele vem parar aqui. Se você pegar o V, esse V eu diria que 1,6. Quer dizer, 1,33 vezes U mais 1,6 vezes V dá como resultado esse cara aqui, W, que você tinha acrescentado. Vocês estão entendendo como é que funciona? Quer dizer, se você tinha dois vetores, originalmente, dois vetores LI, que era esse U aqui e esse V aqui, eram os vetores originais que você tinha. Se acrescentou um terceiro vetor W, os dois vetores LI originalmente, U e V, acrescentou um terceiro W, ficou LD, com certeza ele é combinação linear dos dois. Aqui, no caso, eu diria que é mais ou menos 1,33 vezes U, mais 1,66 vezes V. Somou, deu o W. Tá certo? Ah, mas isso aí deu certo porque você colocou esse W específico, você está blefando, você é um picareta. Não. Se eu tivesse colocado outro W qualquer, ó, coloco outro W diferente. Em vez de multiplicar U por 1,33, multiplica ele por 0,33. Ele vem parar aqui. E esse aqui agora multiplica por 3. Ele vem parar aqui. Pronto. 0,33 vezes U mais 3 vezes V é uma combinação linear que vai dar exatamente quem? Vai dar exatamente esse W vermelho. Não, mas e se você jogar ele aqui para o outro lado? E agora? Como é que você faz? Mesma coisa. Pega o original, pega o V original. Pega o original, multiplica por menos 1,2. Ele vem parar aqui. Pega o V original, multiplica por menos 2,5. Ele vem parar aqui. Menos 1,2U, menos 2,5V, pronto, deu o seu W aqui. Não tem saída. Qualquer W que você jogar com esse U e V, que eram ali no começo, ficou LD, o W vai ser combinação linear dos dois. Tá? Vocês entenderam essa figura que eu fiz? Vocês viram essa figurinha 3D que eu estava mostrando agora? Alguém dá um sinal de vida aí, só para eu ver que vocês ainda estão aí. Putz, será que caiu? Sim. Sim, não, tá jóia. Tá legal. Não, tudo bem, obrigado por existir. Então, olha só, corolário 3. Corolário 3. Vamos ver aqui o corolário 3, turma. Esse é a alma do negócio. Olha aqui, porque esse já é a conexão com o capítulo 6. Tá? É esse corolário aqui. Então, deixa eu colocar ele aqui. Corolário 3, bem tranquilo, bem simples, mas a ideia é profunda. Tá certo? Olha só o que ele diz. Terceiro e último corolário. Ele diz o seguinte, se eu tiver agora, primeiro ele falou de dois vetores LD, depois ele falou de dois vetores LI, que acrescenta mais um, fica LD, agora ele vai pegar três vetores LI. Olha só o impacto disso, se eu tiver três vetores, U, V e W, uma sequência de três vetores, e eu sei que esses três vetores são LI, o que significa mesmo três vetores LI? Eles não são paralelos ao mesmo plano. Tá? São três vetores que não são paralelos ao mesmo plano. Três vetores LI. Então, se três vetores são LI, então
todo vetor do V3 é gerado por esses 3 vetores. Qualquer cara do V3 que você pegar é uma combinação linear desses 3 vetores. Isso quer dizer que, para todo x pertencente a V3, quer dizer, vamos escrever dessa forma que eu acho mais bonito. Se isso aqui é LI, então, dado um vetor x pertencente ao V3, um vetor qualquer, existem sempre, obrigatoriamente, alfa, beta e gama pertencente a real, quer dizer, 3 números reais, tais que o vetor x é igual a combinação linear, alfa u mais beta v mais gama w. Tá? Negócio fascinante, porque isso aqui faz com que não tem ninguém do V3 que escapa desses 3 ali. Você pegou qualquer x no V3, vão existir 3 números reais, tais que esse x que você pegou vai ser alfa vezes o primeiro vetor u, mais beta vezes o segundo vetor v, mais gama vezes o terceiro vetor w. E fim de papo. Todo mundo no V3 é gerado por 3 vetores ali. Por isso que o CAP6 é só sobre isso aqui. Ele dá para isso aqui o nome de base e faz um capítulo inteiro só para isso. 3 vetores LI. Veja a importância disso. Agora, mais ainda, segundo os exercícios resolvidos aqui, que a gente já vai discutir, logo mais, nos exercícios resolvidos, você vai ver que esse alfa, beta e gama são únicos. É que nem um CPF do vetor. Um RG, um RGA, é um número único do vetor. Então, você estabeleceu lá o VW, LI, 3 vetores não paralelos ao mesmo plano, eu jogo um vetor X para você, você chega à conclusão que, opa, X é igual 2U mais 3V mais 5W. E acabou. Esse 235 do 2U mais 3V mais 5W é a única forma que tem de gerar aquele X. Não tem outra. Esse 235 virou o CPF do vetor. Só que a gente não chama de CPF. A gente chama de coordenadas. São as coordenadas do vetor naquela base. Bom, tudo bem. Olha só. Bom, eu tinha feito na outra aula uma figura para os alunos verem isso aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês, nesse arquivo aqui mesmo, quer ver? Ó? Olha a figura aqui que eu tinha feito para eles, quer ver? Deixa eu apagar isso aqui que eu fiz agora, só para não atrapalhar. Eu tinha feito para eles a seguinte figura. Olha só. Imagina que você tem aqui os 2 vetores, né? Aqueles vetores U, deixa eu voltar eles para a posição que eles estavam antes, né, e ver. Só que agora eu preciso pegar 3 vetores LI. Aí eu coloco esse cara aqui. Pronto. Aí ficaram 3 vetores LI. Os 3 não estão paralelos ao mesmo plano. Ok? Estão lá. Aí o que eu faço? Eu faço o seguinte. Cadê o vetor X que você falou aí na proposição? Quem vai fazer o papel do vetor X? Vou jogar um vetor X aqui. Pá, joguei. Um vetor X qualquer do V3. Olha ele ali, todo mundo tá vendo? Aí eu expliquei o seguinte para os alunos, porque eles perguntaram, como é que você pode garantir que vai ter uma combinação linear de U, V e W que vai gerar esse vetor X? Aí eu fui explicando para eles, imagina uma reta... Cadê? Qual que eu fiz primeiro? Não sei se vai ficar boa a figura aqui, peraí. Olha lá. Cadê a retinha que eu fiz primeiro? Ih, já era. Não, porque aí tá... Não, vai ter que fazer tudo de novo, porque eu mudei a figura, né? Claro. Né? Mas, enfim, você imagina... Deixa eu fazer a figura para vocês aqui, então. Você consegue imaginar o seguinte, se você multiplicar... Né, é que você vai se perguntar para mim o seguinte, quanto que eu sei, quanto que multiplico? Não, aí é uma questão realmente de geometria. Né? Você vai ter que imaginar um ponto aqui na ponta do vetor, você vai ter que pegar uma reta perpendicular, passando por aqui, perpendicular ao plano. Você também vai ter que imaginar uma reta, e essa aqui eu acho que a gente já tem, né? Uma reta aqui passando pelo vetor, aquele azulzinho, olha lá, pelo verde, pelo azul, cadê a do azul? Pelo azul. Aí o que você faz? Aí você faz o seguinte,
Deixa eu voltar aqui. Cadê as retas que eu tinha acabado de fazer? Aqui. Aí o que você faz? Você faz uma reta perpendicular a essa, passando por essa. Deixa eu ver se ele já faz automático. Não, ele não faz. Tem que marcar um ponto. Você teria que marcar um ponto aqui, né? Ponto na interseção. Cadê? Ponto na interseção. Ponto na interseção dessa. Nada disso você vai ter que fazer na prova. Eu estou só ilustrando a figura para vocês, tá certo? Uma reta passando por esse ponto. Uma reta passando por esse ponto, perpendicular a essa. Olha lá, marcou. Uma reta passando por esse ponto, perpendicular a essa, marcou. Aí você começa a ver quanto que você tem que multiplicar a combinação linear. Olha lá. Por exemplo, o U, você multiplicou ali por 1,2, ele já vem aqui. O V, você multiplica por 2, ele já vem aqui. Então, já estou representando aqui 1,2U mais 2V. Ah, e o W? O W seria bom você colocar uma reta ali passando por ele, né? Vamos ver se a gente consegue aqui. Uma retinha ali passando por ele. Acho que já era, né? Ou será que é essa? Ah lá, uma reta passando por ele, tá ali. E você coloca aqui uma perpendicular, passando por esse ponto, perpendicular a essa, olha lá. Você já tem uma ideia de quanto que tem que multiplicar o W. É por uns 2 também. Por uns 2, olha lá. Você multiplicou o W por 2, ele sobe para cá. Vermelhinho. Todo mundo está vendo ali? Então, resultado, com esses vetores aqui, 1,2U mais 2V mais 1,3W, a hora que você soma os três, dá esse vetor X aqui. Estou só mostrando geometricamente como que qualquer vetor X que você jogar nesse sistema de 3 vetores LI, você vai dar um jeito e vai ter o alfa, beta e gama que multiplica os 3 vetores e dá o vetor X. Né? Os 3 vetores originais eram aqui, esse U, que estava aqui assim, o V, que estava aqui assim, e o W, que estava aqui assim. Aí eu joguei esse vetor X, certo? Joguei esse vetor X aí, vamos destacar ele ali. Ó. Joguei esse vetor X. Aí que eu percebo? 1,2U, pum, mais 2V, pum, mais 1,4W, pum. Somou os três, deu vermelho. Tá? É exatamente essa figura aqui, ela representa, uma figura geométrica, exatamente essa ideia que está exposta aqui no corolário 3. Qualquer vetor que eu pegar no V3, se eu tiver 3 vetores LI, o VW, acabou. Eu vou conseguir uma combinação linear do VW que dá o vetor X, para qualquer vetor X que eu pegar. Tá certo? Para fechar esse vídeo e fechar essa aula, eu vou apenas comentar aqui rapidamente essas duas proposições, a proposição 2 e 3, para fechar. Por quê? Porque a gente já esteve comentando sobre elas durante a aula. Essas proposições 2 e 3, elas têm a ver com aquela ideia que eu falei para vocês, que a gente discutiu, de que se o conjunto é LI, o único jeito que tem de gerar o vetor nulo é colocando todos os alfas iguais a zero na combinação linear. Por outro lado, se o conjunto é LD, tem sempre algum jeito de gerar o vetor nulo, sem ser colocando todos os alfas iguais a zero. Essa ideia que a gente discutiu anteriormente na aula vai desembocar aqui na proposição 2 e 3. Então, veja só. Não vou nem copiar na lousa, é só uma questão da gente ler, a gente vai ver que é a mesma ideia. Proposição 2. Uma sequência de n vetores do V3 é LD, C e somente C, existirem alfas não todos nulos, aquilo que a gente discutiu, tais que a combinação linear desses alfas não todos nulos gera o vetor nulo. Ou seja, um conjunto de vetores V1 até Vn é LD, se e somente se essa equação aqui, que nada mais é do que a combinação linear deles, igualada a zero, admite uma solução não trivial, não nula, tá certo? Para os x'inhos. Bom, aí ele dá exemplos aqui que você pode ler depois, é bem tranquilo. Proposição 3, aí já é para o lado do LI, que é uma forma equivalente da proposição 2. Lembra que quando eu discuti isso aqui com vocês, eu falei isso. Uma proposição equivalente a 2 é essa proposição 3, só que agora é em termos de LI. Se uma sequência de vetores, V1, V2 até Vn, é LI, isso é C e somente C, a equação, que é, na hora que você faz a combinação linear dos vetores igual a vetor nulo, e essa equação só admite uma solução. Todos os x's iguais a zero, só admite a solução trivial. Né? Ou dito de outro modo, se eu faço a combinação linear aqui com os alfas de V,
igual a nulo, isso implica que todos os alfas são iguais a zero. A gente já tinha discutido isso antes. Para LI, os vetores LI, o único jeito que tem de gerar o vetor nulo a partir de combinações lineares é colocar todos os alfas iguais a zero. Tá certo? Bom, ok, eu vou fechar esse vídeo, porque aí já vem já os exercícios resolvidos. Eu vou usar esses 10 minutos finais da aula para gravar um videozinho só discutindo aqui os exercícios resolvidos com você. Deixa eu encerrar esse vídeo aqui. Aí, como tem 10 minutinhos,